Se você andou pesquisando sobre o mercado da micropigmentação, você provavelmente já ouviu alguém falar que o mercado da micropigmentação já saturou, que já tem profissionais demais, que hoje em dia as pessoas estão removendo as micropigmentações e que quem entrou lá atrás ganhou dinheiro, aproveitou, mas agora já era. E talvez você esteja exatamente nesse momento agora, pensando se ainda vale a pena começar na micropigmentação em 2026, ou se você já perdeu o timing. E hoje eu quero te responder isso com maturidade de mercado, sem romantizar, trazendo uma visão clara do que esperar de verdade. E se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Babyane, trabalho com micropigmentação há 12 anos, então eu já tenho bastante vivência nesse mercado e vou te dar a minha percepção como alguém que está de dentro, não alguém que observa de fora. E essa percepção de mercado saturado é geralmente uma percepção de quem está de fora ou de quem só colocou o pezinho na água, mas não entrou, sabe? E quando alguém diz que o mercado saturou, ela normalmente está olhando só para a quantidade de profissionais. Mas a quantidade não é o verdadeiro problema. Porque se a quantidade fosse o problema, não existiria salão novo abrindo, clínica nova surgindo, profissionais com agenda lotada, com lista de espera. Então, o que existe de verdade não é saturação, é aumento de exigência. O mercado amadureceu e isso é totalmente diferente. E só para você ter uma ideia, quando eu comecei lá em 2013, muita gente já falava que esse era um mercado saturado. E olha que naquela época quase não tinha profissionais. Eu, inclusive, fui uma das primeiras a me destacar nessa área na cidade que eu morava antes, que era Goiânia. As redes sociais não tinham o peso que tem hoje em dia, era tudo muito mais novo, menos divulgado, menos acessível. E mesmo assim, já tinham pessoas falando: ah, agora o mercado já tá cheio, quem entrou antes ganhou dinheiro. Só que naquela época tinha um ponto ainda mais complicado. As pessoas, o cliente final, não conheciam a micropigmentação como conhecem hoje em dia. Elas sempre associavam a micropigmentação àquela técnica antiga, definitiva, que era uma tatuagem que com o tempo ficava azulada, esverdeada, muito pesada. Eu, inclusive, associava também. Eu não tinha a intenção de me tornar profissional nessa área justamente porque eu não sabia que já existiam procedimentos naturais. Inclusive, o primeiro curso que eu fiz não foi de micropigmentação, foi de cílios. E foi quando eu fiz esse curso de cílios que eu fui informada de que já tinham novas técnicas mais naturais de micropigmentação no mercado. E aí me interessei e foi onde eu comecei. Mas olha só, quando falaram pra mim, por que você não faz o curso de micropigmentação? Porque eu já fazia design e meus designs eram muito elogiados. Aí eu falei, não, eu acho que fica muito feio. Não, acho que não é pra mim não. E aí foi quando me apresentaram as técnicas mais atuais. E da mesma forma que eu não sabia direito do que se tratava, as pessoas, muito menos. Se eu que estava na área de estética ainda tinha essa visão, imagina para uma pessoa que nem estudar sobre essas coisas não estudava. Então era realmente uma época mais complicada, porque a maioria das pessoas pensava que só existia esse tipo bem marcado e tinha medo. E hoje, graças a Deus, essa barreira diminuiu muito, graças a Deus e às redes sociais, que hoje em dia está aí para qualquer um acessar, e conseguir ver, entender um pouco mais. A micropigmentação ficou não só mais popular, mais conhecida, mais aceita, como também mais desejada. A maioria das pessoas já sabem que existem resultados realmente muito naturais, já viu bons resultados, já pesquisou antes de procurar uma profissional. Então, o que eu tô querendo dizer é que antigamente o povo já falava que o mercado estava saturado, mesmo tendo pouquíssimos profissionais. Porque a gente sempre tende a achar que as coisas estão mais difíceis hoje em dia, mas a verdade é que dificuldade sempre vai ter, independente da época que a gente esteja, só que as dificuldades vão ser outras. Porque se por um lado, lá atrás, o mercado não estava saturado, por outro lado, tinha essa questão da resistência a esse procedimento ser bem maior.
o que não me impediu de entrar na área e de conquistar várias e várias clientes. Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse acreditado quando me deram palpite falando que essa área não valia a pena, que o mercado já estava saturado, ou que o procedimento ficava feio, sendo que eu tinha visto resultados bonitos e se alguém conseguiu, eu também poderia conseguir, foi sempre isso que eu pensei. E que bom que eu não me deixei levar por opiniões superficiais, sabe? Eu vi o potencial porque eu sabia a diferença que as sobrancelhas faziam no rosto. Eu sabia o tanto que eu ficava mais feliz com o meu designzinho com rena, sabe? O quanto aquilo mexia comigo, me fazia me sentir mais bonita, mais feliz comigo mesma, com a minha imagem no espelho. E eu pensei, o único problema é que sai muito rápido. Com a micropigmentação eu vou ter esse resultado maravilhoso por um ano. Olha só que incrível. Então, como eu era a pessoa que precisava daquele serviço, eu enxerguei o real potencial dele, sabe? O real valor. E foi por isso que mesmo as pessoas palpitando sem eu perguntar, eu resolvi apostar nisso. E eu tinha certeza que ia dar certo. Eu só duvidei antes de ver que realmente a técnica tinha se modernizado e estava mais natural. Mas depois que eu vi, eu falei, meu Deus, isso é incrível, o mundo precisa conhecer. E que bom que eu tomei essa decisão, porque senão eu não teria vivido tanta coisa incrível que essa profissão me proporcionou, sabe? Graças a ela eu consegui me formar, consegui fazer uma pós-graduação nessa área em outro estado. Eu morava em Goiânia, vim fazer a pós em São Paulo, né, na capital mesmo. Hoje eu moro no litoral de São Paulo. Inclusive eu não teria tido essa liberdade de mudar de cidade, de mudar de estado 2 vezes nos últimos anos para realizar o meu sonho de morar próximo ao mar e de escolher o estilo de vida que eu queria construir. A micropigmentação não me deu só renda, ela me deu autonomia, me deu possibilidades, me deu escolhas. E isso é muito diferente do que simplesmente dar dinheiro. Então, quando alguém diz que hoje o mercado está mais difícil, na verdade, difícil sempre foi, porque, como eu falei antes, sempre vão haver dificuldades, mas elas vão mudando ao longo do tempo. Tudo que você quiser fazer que tiver um grande potencial de transformar a sua vida, não vai ser fácil. Se você espera que seja fácil, você vai ter que contar com a sorte e não com o trabalho, porque quando se trata de trabalho, é para ser difícil mesmo. Mas quando você faz sua parte, é igualmente recompensador. Então, pelo menos eu, Babyane, não busco por facilidades. Eu busco por o difícil que eu estou disposta a tolerar e o difícil que me recompensa, inclusive financeiramente. A melhor palavra para descrever o mercado nesse momento atual não é que o mercado está mais difícil, ele está mais exigente. Hoje a cliente pesquisa, compara resultados, observa se realmente existe naturalidade na entrega, analisa cicatrização, analisa como a profissional se comporta. Mas isso não significa que não tem espaço. Significa que tem espaço para quem decide ser profissional de verdade. O mercado não fechou, ele evoluiu. Agora, eu preciso ser honesta. Para algumas pessoas realmente não vale a pena. E para quem que não vale a pena? Para quem quer ganhar dinheiro antes de se dedicar, para quem não quer estudar, para quem não quer construir uma base sólida, desenvolvendo suas habilidades profissionais. Antigamente tinham profissionais que conseguiam crescer se tivesse uma lábia boa. Hoje em dia está cada vez mais complicado para esse tipo de pessoa que não se desenvolve e que tenta fazer tudo só na base do marketing, sabe? O marketing é bom, deve ser usado para que mais pessoas conheçam o excelente trabalho que você faz. Não para enganar as pessoas fazendo um trabalho medíocre e falando que é bom. Não vale a pena para quem quer se apoiar apenas em descontos, sem se desenvolver tecnicamente, né? Tem gente que fica sempre jogando o preço do trabalho para baixo, achando que assim vai atrair clientes. Mas hoje em dia, como as pessoas já estão sabendo o que realmente é um trabalho bom, se o trabalho não tá legal e a cliente tem consciência disso, ela não vai querer fazer. Porque se ela não gostar, pode ser que ela tenha que gastar muito mais para conseguir se livrar daquele procedimento.
O mercado não tá difícil, ele tá seletivo. E isso protege quem faz certo. Então, essa seletividade é positiva, sim, para quem trabalha corretamente, para quem está disposto a se desenvolver e trabalhar corretamente. Quando eu comecei, eu também não era tão boa. Boa eu fui me tornando, porque eu fui estudando e aplicando o que eu estudei para me desenvolver. Então, todo mundo tem essa capacidade. Tinha antes, continua tendo agora. Mas precisa ter interesse, né? Ter dedicação. E hoje em dia também existe uma preocupação muito grande porque várias pessoas estão removendo a micropigmentação, né? Eu sei que isso passa a impressão para quem está de fora que as pessoas não estão mais querendo micropigmentação. E na verdade as pessoas não estão mais querendo micropigmentação mal feita. A gente volta sempre nessa mesma tecla. Eu tenho uma cliente, vou colocar a foto dela aqui para vocês, que ela chegou para mim com a sobrancelha toda manchada e com a autoestima bem abalada por conta de um procedimento que não ficou legal, né? Um procedimento mal sucedido, que ela fez há muitos anos e depois passou muito tempo tentando se livrar, fazendo despigmentação. Ela chegou a fazer 8 sessões de despigmentação, não conseguiu remover completamente, acabou desistindo, deixando do jeito que estava. Mas ela ficava muito incomodada porque todos os dias ela tinha que tentar esconder, sabe, a sobrancelha dela. E eu sempre bato na tecla do design, porque a primeira coisa que dança quando o procedimento é mal feito, a coisa assim que mais caracteriza, que você olha para a pessoa e identifica que o procedimento foi mal feito, é o design. Então aqui vocês podem comprovar, o design realmente. E aí ela tentava esconder esse design todos os dias, e isso era muito cansativo para ela, sabe? Só que ao mesmo tempo, ela nem achava que existisse solução, porque ela tinha tentado despigmentar e fez 8 sessões e mesmo assim não saiu completamente. Então ela tinha simplesmente aceitado, deixado de lado, e ela passou alguns anos com a sobrancelha assim até que ela me conheceu. E aí eu fiz a correção para ela, né? Consegui corrigir tanto o design quanto a cor da micropigmentação, que estava um tom entre um arroxeado, um azulado. E às vezes até eu me surpreendo com a mudança. E ela amou, ficou realmente muito, muito diferente. Nem parece que já teve uma micropigmentação que abalou tanto a autoestima dela. A maioria das pessoas não estão removendo a micropigmentação para ficar sem micropigmentação. Elas estão removendo ou para fazer uma técnica mais atual, ou no caso dessa minha cliente, para se livrar de um procedimento mal feito. E infelizmente, algumas pessoas que passam por um procedimento mal feito, principalmente que tentam despigmentar e tem todo esse transtorno que acaba não conseguindo remover completamente, elas ficam sim traumatizadas. E essas realmente não querem nem ouvir falar de micropigmentação mais. É aquilo que eu falei, profissional queimando quem trabalha certo, né? Porque aí todo mundo paga o preço. Mas, na maioria dos casos, essas pessoas, não é que elas não querem a micropigmentação, elas não querem correr o risco de mexer e ficar ainda pior. E foi o caso dessa minha cliente também. Ela passou vários anos passando lápis na sobrancelha todos os dias, até mesmo chegando ao ponto de ferir a pele. Ela não aguentava mais, porque ela tinha medo de confiar em alguém novamente para tentar arrumar e ficar pior. Então, no final das contas, o que as pessoas querem é isso, se sentir seguras para realizar seus procedimentos em paz, porque quando uma micropigmentação é bem feita, ela valoriza muito o rosto, sabe, a beleza da pessoa e deixa o dia a dia muito mais prático. Só de não ter que ficar se preocupando em maquiar as sobrancelhas, né, principalmente para quem trabalha com público. Você está sempre com uma boa imagem, bem alinhado, é muito importante. A sobrancelha tem um papel fundamental na expressão do rosto, na beleza do rosto. E talvez você agora está pensando, tá, então eu entendi que o mercado não saturou, ele sofisticou. Não tá mais difícil agora, difícil sempre foi. Ok, entendi. Mas quanto eu cobraria? Será que dá para viver disso? Quanto um iniciante realmente consegue ganhar? E essas são perguntas justas.
Foram coisas que eu me perguntei quando eu comecei também. Então você precisa saber tudo isso e essas perguntas precisam ser respondidas com responsabilidade. Por isso, nos próximos vídeos eu vou falar especificamente sobre quanto cobrar sendo iniciante, quanto realmente dá para ganhar no começo. Mas antes de falar sobre preço e faturamento, você precisa entender uma coisa. Se você já decidiu que quer trabalhar com micropigmentação, a melhor coisa a fazer é não começar pulando etapas. Antes de pensar em agulha, pigmento, tebore, dermógrafo, lâminas, você precisa dominar a base. Um bom design, um design apropriado para micropigmentação é o que realmente sustenta qualquer técnica. Porque a técnica a pessoa só vai ver quando ela olhar de pertinho, mas o design, o desenho, o formato da sobrancelha, a pessoa consegue ver de longe. E é isso que ou vai aumentar a percepção de beleza de cada pessoa que você atender, ela vai realmente se ver e se sentir mais bonita, ou vai jogar a autoestima dela para baixo. A construção do design prévio para micropigmentação representa 50% do trabalho, porque depois é só preencher com a técnica escolhida. A gente precisa fazer esse desenho prévio para a cliente aprovar, para ela falar os ajustes que ela quer que faça. Eu quero um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais arqueada. Só que se você não faz adequadamente, pode ser que a cliente acabe ficando com medo do resultado e desistindo no meio do caminho. Se ela olhar e não gostar, ela não vai se sentir segura para realizar o procedimento. E a maioria das pessoas que começam não pensam nessa parte. Elas vão com muita sede ao pote na técnica de micropigmentação, na profundidade, em pigmento, que cor que eu vou colocar, e esquece na outra metade do trabalho, que é justamente o design, o desenho, para micropigmentação. E é exatamente por isso que eu sempre bato nessa tecla, sempre falo da importância dele. E foi exatamente por isso que eu quis incluir o design para micropigmentação no meu curso de design de sobrancelhas, para que todo mundo já pudesse começar com a base certa. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado se você quiser conhecer. Nele eu ensino tanto o design tradicional quanto o design para micropigmentação com uma metodologia própria que facilita na hora de aplicar. Se você quer começar com estratégia, esse é o primeiro passo. E você pode ter certeza que sempre vão falar que o momento já passou, falavam isso há 10 anos atrás, falam isso hoje e vão falar daqui a mais 10 anos também. Mas o fato é que não existe nenhum outro procedimento que deixe suas sobrancelhas bonitas, preenchidas, com design definido por mais de uma semana que não seja micropigmentação ou transplante. E o transplante é uma microcirurgia. A maioria das pessoas não está disposta ou não tem condições financeiras de realizar. Sendo assim, sempre vai ter espaço para micropigmentação, a menos que todo mundo fique rico no Brasil, o que eu duvido muito. E ainda assim, ia ter gente que ia ter medo e ia preferir optar pela micropigmentação. Então a pergunta nunca foi se o mercado está cheio. A pergunta é: você está disposta a fazer do jeito profissional? Porque o mercado recompensa quem age certo e não quem age primeiro. Se a resposta for sim, 2026 pode ser sim o ano do seu começo e, como estamos no começo do ano praticamente, o ano do seu desenvolvimento e sucesso profissional. Se você está gostando de acompanhar essa série de vídeos sobre isso que eu estou trazendo, já deixa o like, porque no próximo eu vou te mostrar quanto cobrar sendo iniciante. E se ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários também. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.